Bom, como a gente está falando, a ideia é que a gente tenha um bate-papo, né? Que a gente converse um pouquinho sobre como essa lei pode impactar o atendimento aos hóspedes e a operação de vocês. Então, eu não sei se todos estão familiarizados que a gente fica falando dados pessoais porque a gente acha que todo mundo sabe o conceito, né? Então, dado pessoal é muito amplo, é tudo aquilo que identifica uma pessoa natural ou pode identificar. Então, eu vou dar um exemplo. O endereço de IP, um MEI, ele é considerado um dado pessoal, porque com esse endereço de IP eu consigo localizar quem estava usando aquele equipamento, enfim. Então, se eu consigo localizar a Adriana, ele é considerado dado pessoal. Então, eu preciso ter esse olhar também para esses dados todos. Então, é uma coisa. Eu costumo dizer, esse trabalho, quando a gente entra dentro de um hotel para fazer uma adequação do hotel inteiro, o projeto inteiro, ele é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demanda, é um trabalho de várias mãos, porque ele não vai só demandar o departamento de TI de vocês, se vocês tiverem, ou o prestador de TI externo, que imagino que todos hoje em dia devam ter, não vai só envolver o RH, não vai só envolver o atendimento ao cliente, ele é um projeto de várias mãos, a gente precisa entender a operação de vocês e a gente fala por experiência própria. Cada hotel tem sua peculiaridade, né? Cada grupo hoteleiro, muitas vezes o grupo tem vários hotéis e cada unidade tem a sua peculiaridade. Então, o hotel ele pode ser mais business, o outro ele é turismo, o outro recebe muita criança, o outro não recebe. Então, tudo isso precisa ter o olhar do consultor de olhar que vai adequar o hotel de vocês à Lei Geral de Proteção de Dados para entender a operação de vocês e para adequar da forma correta. Por que eu falo isso? Porque existem dados pessoais que são dados pessoais classificados pela lei como dado pessoal sensível, por exemplo. Então, quando eu tenho alguma informação de raça, religião, informações de saúde, por exemplo, informação de saúde do seu colaborador, isso é considerado pela legislação dado sensível. E ele tem uma proteção maior pela legislação, ele precisa ter um cuidado maior pelo hotel, de saber onde colocar esses dados, qual é a forma de armazenamento, seja ela virtual ou física, o tempo que eu vou armazenar isso, porque também tem o prazo de retenção que a gente chama. Então, tudo isso faz parte do mapeamento de dados pessoais que a gente faz logo de primeiro plano quando a gente começa esse projeto de adequação. Exatamente porque eu falei agora anteriormente, a gente precisa entender a operação do hotel, eu costumo dizer desde a recepção, então a hora que a gente vai entrar, às vezes até na portaria que tem antes, que você precisa dar, a pessoa pega a placa do seu carro, tudo isso é dado pessoal. Então, às vezes a gente não imagina a dimensão que isso pode tomar e ele está ali circulando o tempo inteiro dentro da atividade de vocês, os dados pessoais, clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros, enfim, hotéis que fazem eventos, a quantidade de dados pessoais que entram e saem para aquele evento. Então, assim, é uma enormidade de banco de dados que vocês trabalham diariamente, vão continuar trabalhando, a legislação não proíbe isso, muito pelo contrário, ela vem regulamentar a forma de usar esses dados, de armazenar, descartar, compartilhar, e como a gente disse lá no começo, todos os hotéis precisam estar adequados à legislação. Então, se não estão adequados, já estão em descumprimento legal, são passíveis de penalidade, tanto pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto por órgãos, por exemplo, no caso, o PROCON pode fiscalizar, porque ele tem alçada e tem competência para fiscalizar por conta da relação de consumo que existe entre o hotel e o consumo e o hóspede, né? Então, ele pode fiscalizar, ele pode entender que aquele hotel não está adequado em algum dos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados e aplicar, instaurar um processo administrativo e, ao final, aplicar uma sanção no âmbito administrativo. Isso sem falar no Poder Judiciário, né? Que, como a gente sabe, todos nós podemos acessar o Judiciário se a gente entender que a gente foi lesado moralmente ou materialmente, em qualquer circunstância. Então, o titular de dados, seja ele um cliente, um hóspede, um visitante, um colaborador, se ele entender e se ele se sentir lesado por algum movimento que o hotel tenha feito em descumprimento da LGPD, ele pode acionar o judiciário e a gente tem visto sentenças com fundamento na LGPD condenando empresas que estão em descumprimento com a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala da importância disso, muitas vezes as pessoas falam assim,
Mas eu tenho uma segurança da informação robusta, eu tenho um sistema de segurança, eu investi muito dinheiro, eu tenho um antivírus muito potente, eu fiz teste, que é teste de. Eu estou falando isso de cyber até, né? Da questão de cibersegurança, que está muito aliada aqui à proteção e privacidade dos dados. Só que o descumprimento da legislação não é só o vazamento de dados. Né? O vazamento de dados é o pior dos cenários, é o que a gente nunca quer que o nosso cliente passe. Né? A gente sabe que hoje em dia a gente fala muito em privacidade e segurança da informação, que a gente só não sabe quando vai acontecer. Né? Mas que vai acontecer algum incidente de segurança dentro da sua operação. Isso é fato. Isso a gente não quer que chegue, né? Esse é o pior dos cenários. Agora, antes de chegar nesse cenário, que é o pior, que é um vazamento, uma exposição indevida de um dado pessoal de um hóspede seu, de um funcionário seu, de um prestador de serviço seu, podem acontecer, durante toda a sua operação, várias infringências à legislação. Então, não estando em cumprimento com a legislação, ao longo do tempo, você pode infringir um princípio, você pode coletar mais dados do que você deveria coletar e você nem sabe que você está fazendo isso. Então, dados em excesso, coletar dados em excesso é uma infringência à Lei Geral de Proteção de Dados. E muitas vezes a gente tem no Brasil essa cultura de coleta de dados massivos e que sem o menor critério, então a gente sabe que isso é um problema que a NPD está pegando em cima. Um outro ponto, né? Quando vocês fazem a FNRH, quando o hóspede chega lá e preenche a FNRH, quais são os dados que estão ali? Todos os dados que vocês precisam reportar, porque a FNRH é uma obrigação legal regulamentar que vocês têm. Mas o que é feito com ela? Eles preenchem manualmente, isso é preenchido digitalmente, onde isso é armazenado, o que além do que está no modelo padrão da FNRH, vocês usam e vocês coletam, para que finalidade isso é feito? Então, todo esse olhar, ele é importante para que o hotel não infrinja nenhum dos preceitos da LGPD. Não só a questão da preocupação com o vazamento, que é um cenário que a gente nem trabalha só com essa possibilidade, né, de acontecer. A gente vai trabalhando com uma adequação desde o começo, desde a coleta daquele dado ali na recepção ou na reserva, né, que acontece, onde vocês pegam cópia de documento na recepção. Outra coisa muito importante, documento de criança, né? Quando entra hóspede criança, como que é feita a checagem de representante legal, de responsável por aquela criança, onde é armazenado isso, de que forma isso é feito, como isso é falado, né, para o hóspede de vocês. Então, a forma com que a gente se comunica também com o nosso cliente é super importante, é de extrema importância, porque ela vai gerar clareza ali naquela relação, ela vai deixar o meu cliente, o meu hóspede confortável, porque eu vou dizer para ele, olha, eu estou preocupado com a sua privacidade, eu estou adequado à LGPD, eu trato os seus dados da forma correta. Então, isso traz um conforto, isso traz um diferencial de mercado competitivo, com toda certeza, e os passos da adequação vão trazendo essa maturidade interna para os diversos setores dentro do hotel, seja ele pequeno, de novo, eu repito isso, porque a gente atende hotel pequeno, hotel médio, hotel grande, e todos eles têm especificidades diferentes, mas com as mesmas dores em geral, né? E quando a gente bate na tecla da questão da cultura da privacidade, que é o meu ponto aqui que eu vou chegar, por que ela vai impactar, né? Se a gente começar a falar sobre privacidade dentro do hotel, como que ela impacta no atendimento dos hóspedes? E eu vou garantir para vocês, por experiência, quando a gente faz esse projeto dentro do hotel, a gente faz treinamentos, né? Isso é essencial, a gente precisa treinar pessoas. Atrás das tecnologias que estão avançadas, que têm nível de segurança alto, existem pessoas. Então, as pessoas, os nossos colaboradores, precisam estar na mesma página que a gente. Eles precisam entender da importância de olhar para esses dados pessoais com segurança. Eles precisam vestir a camisa do projeto com todo mundo, junto com a liderança. Então, a gente envolve a alta liderança e a gente envolve todo mundo.
mesmo aquelas pessoas que não têm acesso ao sistema, porque elas são titulares de dados, e os dados delas estão dentro do hotel, no RH, no mínimo, no RH. Então, a gente precisa fazer esses treinamentos, então, uma das nossas etapas aqui do nosso projeto é o treinamento. Para quê? Costumo dizer, quanto mais treinamento, melhor. Às vezes a gente faz um no começo do projeto e um no final do projeto, e é outra equipe que a gente pega no final do projeto. Né? É uma equipe muito mais engajada, uma equipe que está entendendo do risco, está entendendo da importância, tá com orgulho de pertencer àquele projeto, porque a gente, quando trabalha numa empresa que se preocupa com a privacidade, a gente vai mudando um pouco o olhar com relação àquela empresa, e a gente vai mudando a passo de formiguinha, muitas vezes, a cultura de proteção de dados. E isso vai impactar lá na ponta, quando eu vou atender o meu cliente ali na recepção, quando o meu cliente me fizer um questionamento e eu souber responder, quando o meu cliente me mandar alguma solicitação por e-mail e eu souber responder da forma adequada, quando eu falar para ele, eu não preciso, você quer... Muitas vezes a gente chega e fala, você quer meu documento? Não, eu não preciso, eu já tenho os seus dados necessários. Então, tudo isso vai criando um relacionamento, uma relação de confiança entre vocês e os hóspedes de vocês. Então, a LGPD, ela impacta no atendimento aos hóspedes em todos os sentidos, na nossa experiência aqui, nos hotéis que a gente atende. A gente vê no final, esse projeto não tem um final, né? Começo, meio, não tem fim. Por quê? Como eu falei no começo, o ciclo de vida do dado dentro da empresa, dentro do hotel, ele é cíclico, ele é vivo, ele é dinâmico. Então, entra e sai colaborador, hóspedes entram e saem, mais ainda, porque o que a gente quer é que vocês tenham uma rotatividade de hóspedes gigantesca. Então, esse projeto, na verdade, ele é um aculturamento e vai fazer parte da rotina de vocês, do processo interno de vocês, né, do dia a dia de vocês.